Olá, minha gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima aula hoje, a nossa 7ª aula, tá bom? Vamos falar sobre os cortes da imagem na matriz. Vamos aprender essa técnica agora, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos lá, vamos para a nossa aula, essa aula bem prática e bem objetiva, que a gente chega já à parte que a gente vai para o corte definitivo na matriz, né? E eu estou aqui passando para vocês é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender que a matriz, para quem não tem expertise com desenho, que não é obrigado você ser um desenhista para fazer uma estilogravura, você precisa ter somente saber de algumas técnicas, algumas manhas, que é justamente passar o desenho. Por exemplo, possa ser que alguém já tenha na cabeça a expertise e ir diretamente já cortando sem precisar de desenhar. Eu desenho porque eu prefiro que me dá uma segurança. Como é que eu passo, Edilson? Eu estou aqui com desenho, vocês já viram bastante esse cactozinho aqui, que é o cacto que a gente usa na nossa arte, na nossa identidade visual da nossa oficina. Sempre quando vai começar aparece lá esse cactozinho, e eu gosto muito de trabalhar ele, que é um símbolo aqui do nosso Nordeste, né, na nossa região Norte, que é bastante predominante aqui, é bem simbólico. O que é que eu faço? Vou fazer, primeiramente, se eu puder, desenho diretamente eu posso fazer, tirar da internet, alguma coisa parecida, né, e usar com a ajuda de um carbono, né, com a ajuda de um carbono, eu passar esse cacto para a minha matriz. Estou aqui com o pedacinho de compensado, né, chapado. É somente, ó, eu decalcar com a ajuda do carbono que está atrás. Eu passo a imagem que eu quiser. Ela vai ser passada, né, nessa forma de decalque para o nosso tacozinho. Pronto, feito isso, ó, tirei, tá já aqui já a marca do nosso cactozinho aqui. Eu já tô vendo tudo aqui, é somente eu pegar e fazer um traçado, né? E seguir aqui para começar já o corte, entendeu? Lembrando que eu tô com um pedaço aqui de o compensado, chapado, e eu tô seguindo o veio tá na vertical, tá? O veio tá nessa forma aqui, então eu vou ter facilidade de corte mais na parte eu em pé do que deitado, entendeu? Fiz uma opção que eu escolhi porque nesse corte que eu vou ter com cacto vai me ajudar bastante. A parte aqui a ajuda que eu vou ter primeiramente a princípio do estilete, da forma que a gente falou já numa aula passada. Vou contornar todo esse cacto com um corte, contornar todo ele, aquele corte que a gente já conversou em forma de V, ó. Vou cortando aqui sempre para um lado e para o outro, ó. E vou contornando toda essa parte do cacto. Vai ter momento que a madeira, como eu disse a vocês, que é uma madeira mole, mas ela embucha bastante, mas dá para cortar. A ferramenta sempre amolada. Estou aqui com o meu estiletezinho, dou uma amolada nele, entendeu? E eu tenho a maior facilidade, ó. Tá vendo aí? Vocês estão vendo, ó? Cortando com uma facilidade tranquila, né? E tô cortando na proposta que eu trago para vocês, que é o compensado, né, folheado, que é daquele de camada, entendeu? Ó, tranquilidade total. Ele é mole, é uma madeira mole, bastante mole, é por isso que tem que ter uma certa técnicazinha, um pouco de técnica e bastante precisão na hora do corte, para ele não embuchar tanto. A ferramenta tem que estar amolada, quanto mais amolada melhor. Lembrando, pessoal, que essa aqui eu tô cortando na primeira camada, tá? Na primeira camada do meu compensado, que é a primeira camada. Ele tem várias camadas, no caso esse aqui é um de 5 milímetros,
ele tem 3 camadas. Tem 3 camadas. Eu tô cortando a primeira camada de cima, chegando na segunda, e já dá demais a profundidade do suco para eu ter a minha impressão bastante com resultado que a gente vai querer. Ó, finalizando aqui já o contorno de todo o cacto. Sempre com essa posição de corte. Como eu estou usando a faca, não estou usando a goiva nem formão, chamando ele para o meu lado, para o lado onde você está. Aqui, ó. Pronto. Finalizado aqui já todo o contorno do cacto. Vou fazer essa parte da base aqui. Precisão, né? Ah, Edilson, é força. Professor, é força? Não, não é força. É jeito. Eu tenho já, né, a gente que faz a gravura, tem já a harmonia do negócio, mas com o tempo você vai pegar. No começo você vai achando ruim, mas olha aí. Cortei tudo. Então, o que é que eu vou entender? Essa parte daqui de cima, eu quero retirar, porque vai ser tipo como fosse o céu. E a parte de baixo eu vou deixar que é a terra onde o cacto está. Aí agora entra a história da nossa goivazinha, né? E eu vou retirando, ó, toda essa camada de cima. Olha, pessoal, chegando já aqui ao final dessa parte que a gente queria desbastar toda, para deixar ela toda em baixo relevo, que a gente entende que o nosso cactozinho tá ficando aqui. Eu já tirei toda essa parte aqui, ó, para deixar em baixo relevo, que eu quero deixar o cacto no alto relevo, né? Figura do cacto, né? A gente tirou toda essa parte aqui. Deixei essa lateral para ficar tipo como fosse uma moldurazinha, né? Dá aquele realce. E eu volto para cá, né? Termina aqui esse pedaço. Tem o nosso cacto já aqui, já da forma que a gente quer, né? Desenho dele, tudinho, a forma dele. O que é que eu vou fazer agora? Vou somente fazer uns cortes, um suco aqui, para dar justamente essa ideia de formato de imagem com os cortes. Formato da imagem com os cortes. Aqui eu estou somente com uma, se eu deixar ele assim vai ficar aquele chapado. Mas eu quero deixar dar volume, dar texturas, né? Da dimensão ao nosso cacto com essas partes do meio. Então eu dou justamente, é o que a gente chama de formando imagem com os cortes e as ranhuras, que é justamente alguns tipos de textura que a gente, além da própria madeira que já tem a sua textura, né? No suco dela, a gente também pode ajudar também nessa questão, que no caso aqui, eu vou fazer, né, esse tipo de imagem aqui, ó. Fazer, deixa eu crescer aqui para riscar para vocês verem como é que vai ficar o nosso resultado. A parte de baixo, né, para dar a ideia do chão do sertão, né? Cacto dá em sertão, não vai dar em lugar. Entendeu? Vai ficar mais ou menos nessa ideia aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Fazer alguns cortes, né, no meio do nosso cacto, aleatório, não precisa ser, né? Você é um processo, como eu digo, é um processo muito de criatividade,
né? Processo de criatividade. Então aqui dei alguns cortes. Ó, também, ó, essa partezinha daqui, sempre no formato em V. Quanto mais eu deitar a ferramenta, no caso o meu estilete aqui, ele desliza melhor. Quanto mais eu boto o estilete em pé, mais ele vai se afundar, mais ele vai penetrar na madeira. Então isso vai logo, no caso do nosso compensado aqui, ele, como ele é mole, ele vai embora, né? Aí ele vai fazer o quê? Dar aquele travamento. Fica travando a madeira, eu quero que ele deslize. Eu quero facilidade, eu não quero dificuldade. Então, entendeu? Então aqui, ó. Principalmente quando a gente for contra o veio da madeira. Lembrando, como eu falei para vocês, o veio da madeira está aqui na vertical. E eu quero cortar a horizontal. Então vou cortar contra o veio da madeira. Então já vai me dar mais dificuldade um pouco. Então eu deito bastante o estilete, ó. Sempre cortando em V, ó. Cortou um lado, vai para o outro. Estou querendo fazer aqui algumas ranhuras no chão, né? No chão, no caso, na parte do chão, do cacto. Né? Pronto, aqui, ó. Não precisa ser muito fundo, né? Porque isso aqui vai ser uma parte bem... Vai ser chapado. Quando a gente fala chapado, é aquela parte que vai caber. Vai pegar mais na nossa aula de entintamento. A gente vai ver que vai ficar mais, digamos, com mais área em negrito, em preto, né? Que vai pegar mais tinta, ok? Ó. Aqui está. Isso aqui é... Bom, aqui mais um pouquinho, só aqui. Entendendo que... Isso é uma aula que a gente está tendo aqui bem de uma forma bem prática. Por que peguei o cacto? Porque além de ser a imagem que está ilustrando a nossa identidade visual lá das oficinas, né? Nosso projeto, é uma peça para quem vai começar, né? A oficina é uma oficina de iniciação, então eu preciso começar do básico, das coisas mais fáceis. Não vamos começar do difícil não. Aí, passar do tempo, a gente vai aprimorando, né? Vou dar uns cortes aqui também para fazer um tchan, como a gente chama, né? E vocês vão ver que na hora da gente entintar, vai dar um resultado fantástico. A gente vai ter, eu estou vendo aqui que a gente vai ter uma matrizinha bem bacana para a gente fazer a nossa estilo, tá? Deixei aqui, vai pegar algumas. Ó, pessoal, o resultado tá aqui, ó. Tá vendo? É legal? Estão entendendo aí? O nosso cactuzinho tá pronto, ok? Então é isso. Aí aqui eu poderia brincar, né? Fazer algumas ranhuras, usar as goivas menores, a gojivio, né? Dar mais uns cortes aqui, ó. Se eu quiser, isso é uma questão de opção, entendeu? Para mim tá bom. Para mim já tá de bom tamanho aqui o nosso cacto, tá? Quanto mais detalhe, é lógico, né? A estilo vai ficar mais bonita, tá? Então, mas aqui, para começar, a ideia é essa mesma. Tá vendo que eu tiro com... Pois é isso. Tá aqui, entenderam aí a nossa aula de hoje, né? Os cortes da imagem, né? A impressão. Aqui a gente passou a impressão. O modelo de a gente passar a impressão para a matriz, com a ajuda diretamente riscando ela, ou então com a ajuda de um decalque com carbono, né? Ou riscando de uma vez, como está aqui essa matrizinha, ou então, e os cortes é esse. Viram aí que não tem dificuldade, a gente fez muito rápido essa matrizinha, né? Com essa opção que é essa alternativa maravilhosa que é o nosso compensado. Aqui eu estou usando o compensado de 5 milímetros, né? Que ele é o chapado que de camadas. Usei a primeira camada, ok? Beleza? Valeu pela aula de hoje.